Bora, seguindo o nosso projeto aí de revisão para o Enem, vamos agora falar sobre titulação. Normalmente quando a gente fala soluções, a pessoa já tem uma angústia. Quando fala titulação, pensa, meu Deus, aí é que não rola mesmo. Então eu estou aqui para quebrar esse paradigma, para desmistificar ou desmitificar, para mostrar para vocês as últimas questões de titulação que caíram. E o medo, gente, muitas vezes ele é proveniente do desconhecido e não de uma coisa real. Então, se a gente sabe o que é, a gente acaba ficando sem medo. Me deem essa chance, vamos para frente, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Não esquece de botar o seu curtir para a gente atingir rápido a nossa meta e logo em seguida ter outro vídeo. Vamos nessa, bora rápido! Primeira coisa que você vai fazer comigo é o que é título. Se eu pegasse, por exemplo, um Erlenmeyer, como está bem aqui, e eu dissesse, gente, eu quero saber qual é o título. Se você chega no laboratório de química e pega aqueles balões e você diz, eu quero saber o que é o título. O título, ele tem que me dizer duas coisas, quem e quanto tem ali dentro. Então, quando você fala título, você quer saber quanto eu tenho de alguma coisa ali dentro. A coisa mais simples do mundo é trazer isso para o seu dia a dia. Quando você pega um biscoito e que você vê quantidade de carboidrato por biscoito, isso é uma unidade de concentração. É a quantidade por biscoito, pode ser em miligrama. Se o cara diz assim, quantidade de álcool na cerveja, isso aí é uma unidade de concentração, é uma porcentagem, é a quantidade de algo em algum canto. Então, unidade de concentração nada mais é do que a quantidade de algo em algum canto. Então, vou começar dizendo o seguinte, se eu vou pegar uma unidade de concentração que é representada por um colchete, sempre vai ser a quantidade de algo, isso aqui parece ser bobo, mas isso ajuda demais, ó, em algum local. Esse algo a gente vai dizer que é o soluto. E esse local a gente vai dizer que é dentro de uma solução, que é dentro de um todo. Então um biscoito ele é constituído de várias coisas. Ali tem vários solutos dentro dessa solução, dessa mistura. Então se tem vários solutos, quando eu descubro quanto é que eu tenho de cada um, eu estou fazendo uma titulação. Então titular nada mais é, agora escutem com calma, do que a determinação da quantidade de uma substância usando outra que tenha quantidade conhecida. Então eu vou determinar a concentração desconhecida de uma solução usando outra que tenha uma concentração conhecida. Por exemplo, aqueles testes que apareciam muito no Fantástico do Inmetro. Saber a quantidade de cloro no alvejante para ver se está de acordo com as especificações. É uma titulação. Se você vai saber quanto é que eu tenho de uma base dentro de uma amostra que eu comprei. Eu comprei um saco de soda cáustica que tem escrito lá que tem que ter 80%. Eu quero verificar se tem 80%. O que é isso? Uma titulação. Então, gente, parou. E primeiro me digam se vocês entenderam, já é a hora do curtir aí. Eu entendi o que é titulação. É descobrir quanto é que eu tenho de alguma coisa dentro de algum canto. É descobrir o título, é saber quanto eu tenho. E o que é título? É quanto eu tenho. Então eu já descobri o que é titulação. A titulação ela é muito importante. É uma das coisas mais importantes para a química, que é justamente descobrir quanto é que eu tenho de uma substância num local desconhecido a partir de alguém que tem a concentração conhecida. Beleza. Então não esqueçam, título sempre é a quantidade de algo em algum canto. Se eu dissesse que aqui dentro a concentração do NaOH é igual a 2 mols por litro, o que é que eu estou dizendo? Que dentro desse recipiente eu tenho NaOH e eu vou ter 2 mols do NaOH, que é o soluto, a cada 1 litro da solução, que é o todo.
Então é sempre a quantidade de algo em algum canto, soluto na solução, e titular é descobrir esse valor. Pronto. Passamos do primeiro trauma, já sabemos o que é titulação, vamos para a segunda parte. Como fazer? Imaginem que eu tenho uma solução que tem a concentração desconhecida e outra que tem a concentração conhecida. Então eu vou colocar dentro do Erlenmeyer, que é essa vidraria que tem esse formato bem característico, a solução que tem a concentração desconhecida. Se é a solução que tem a concentração desconhecida, é aquela que eu quero determinar. E dentro da bureta, eu coloco a solução que tem a concentração conhecida. Gente, se essa concentração é conhecida, é essa solução que eu vou usar para descobrir a outra. Por isso que a gente chama isso aqui de titulante. Poxa, o que é titulante? É quem vai fazer a titulação, quem vai descobrir. E essa daqui, que é desconhecida, vai ser o titulado. É a substância que vai ser descoberta. Então eu uso uma bureta e um Erlenmeyer. Imaginem que você tenha, por exemplo, aqui em cima, uma base e aqui embaixo você tenha um ácido. Na hora que você abrir a torneira, a base começa a neutralizar o ácido. Vai neutralizando, vai neutralizando, vai neutralizando, até que de repente o ácido acaba. Na hora que o ácido acabar, tu fecha a torneira. Fechou a torneira, tu olha quanto é que gastou. Sabendo quanto eu gastei da base, eu descubro quanto é que eu tinha do ácido. Porque a reação entre um ácido e uma base é uma reação conhecida. Ácido mais base dá sal mais água. Então, sabendo quanto é que eu gastei da base para acabar com aquele ácido, eu descubro quanto é que tinha de ácido, que é o meu objetivo. Agora, na hora que a base começa a cair dentro do ácido, eu tenho que saber a hora de fechar a torneira, gente. Porque já pensou, coloca e fica esperando. E quem é que vai gritar para mim que acabou? Aí entra uma substância famosíssima que tem que estar aqui dentro também, chamada de indicador. O que é o indicador? É uma substância que faz o quê? Pô, indica. Agora ele indica o quê? Que a substância acabou. Porque eu vou colocando a base. Na hora que o ácido acabar, o indicador vai mudar de cor. Porque o indicador tem cor diferente no ácido e na base. É para isso que ele serve. Então, qual é a função do indicador? Me dizer se eu tenho um ácido ou uma base. Ele muda de cor. Na hora que ele mudar de cor, eu fecho a torneira. Então, essa é a função do indicador. Então, vamos fazer o resumo agora para ver se a gente entendeu. Eu vou fazer a titulação. O que é titulação? Descobrir quanto eu tenho de uma solução que tem concentração desconhecida, usando outra que tem concentração conhecida. Eu começo a colocar a conhecida na desconhecida. Aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. Mudou de cor, eu paro. Na hora que eu paro, eu vejo quanto é que foi gasto. Sabendo quanto é que foi gasto da base, eu descubro quanto é que tinha do ácido. E com isso eu fiz uma titulação, uma determinação. Então agora vocês já sabem muito. Vocês já sabem o que é titulação, o que é titulante, o que é titulado. Já viram que eu uso uma bureta, um Erlenmeyer, e eu tenho que ter um indicador para me dizer a hora de parar. Esse ponto, ele é chamado ponto final ou então ponto de equivalência, que é justamente a hora que eu tenho que fechar a torneira. Agora vamos olhar como é que isso cai no Enem e depois vocês me digam, comentem se vocês acertariam ou não. Me deixem fazer e observem, mas me falem, eu quero sentir vocês junto comigo. Então, ó, olhem essa. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 miligramas de ácido para cada comprimido. Isso é uma unidade. Ele disse que eu tenho que ter 100 miligramas por comprimido. Lembram do que eu falei? É sempre algo em algum canto.
100 miligramas no comprimido. Beleza. Além de amido e celulose, componentes inertes. O técnico realizou os seguintes testes. 1. Ele pesou. 2. Ele mediu a densidade. 3. Ele verificou o pH. 4. Ele determinou a temperatura de fusão do comprimido. 5. Ele fez uma titulação com NaOH. Agora vamos olhar o comando. Após a realização dos testes, vocês viram os 5 testes, o lote de medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido era apenas 40. Gente, para que é esse teste? É para saber quanto eu tenho de alguma coisa. Como é o nome do processo que me diz que quanto eu tenho de algo dentro de algum canto? Com certeza, se eu quero saber uma quantidade de ácido, eu vou usar uma base. E esse processo ele se chama titulação. Então você ia direto aqui, ó, titulação com NaOH é a maneira que eu tenho de determinar quanto é que eu tenho de ácido dentro daquele comprimido. Eu uso uma base para descobrir. E por que que os outros não rolavam? Gente, pesar não adianta de nada. Porque o cara pode ter tirado o ácido e ter colocado qualquer outra substância. Pesou, vai dar a mesma coisa. É só substituir a mesma massa. Densidade também não adianta. Eu posso ter misturado alguma substância que tenha densidade parecida. Eu posso ter adulterado a densidade usando substâncias diferentes. Então não tem como saber. Terceira, verificação do pH. Se eu pegar o pH, eu vou saber se é ácido ou se é base, mas o pH não me diz quanto é que eu tinha daquele ácido. Então, se eu apenas verificar qual é o pH com um papel, o papel só vai me dizer se é ácido ou base. Se eu calculasse o pH e eu tivesse todos os valores, eu poderia até chegar na quantidade. Mas usando um papel indicador, só vai saber se é ácido ou base. Eu poderia ter colocado outro ácido no lugar, poderia ter colocado ácido cítrico. Então, ó, fora. 4. Determinar a temperatura de fusão. Só uma observação, isso é uma mistura. Se é uma mistura, não vai ter um ponto de fusão. Uma mistura tem uma faixa de fusão, então tem vários pontos. Quem tem ponto é a substância pura. Então não adianta eu tentar determinar uma temperatura de fusão, uma vez que ela não vai ser constante, porque trata-se de uma mistura. Então é uma questão excelente, não tinha um cálculo, e a pessoa que soubesse o que era titulação, que é descobrir quanto é que eu tenho de algo em algum canto, olhava e sorria. Isso daqui é nem 2021. Vamos para a próxima. E se fosse com cálculos, tipo essa, é nem 2022. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou 25 ml do vinho com o NaOH 0,1 mol por litro, consumindo um volume de 8 ml dessa base. Então a gente sabe quanto é que foi usado da base. Foi usado 8 ml dessa base e essa base ela tem 0,1 mol por litro. Eu sei a quantidade de base que foi usada. E eu sei aqui, ó, qual é a quantidade de vinho que foi analisada, 25 ml. Aí ele fala, a reação para esse processo de titulação, de determinação é... Aí ele deu o ácido tartárico, ele deu o NaOH, ele deu toda a reação, tá balanceada, você não faz nada. Aí a pergunta dele é, a concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de... Então, quando ele pensa no ácido tartárico, ele quer saber a concentração desse ácido dentro do vinho. Então, ele quer o ácido no vinho. O que é que vocês vão fazer? Vejam se vocês concordam comigo. Olhando para a equação, eu percebo que se eu tiver 1 mol do ácido, que corresponde a 150 gramas, porque ele deu aqui, ó,
eu vou precisar de 2 mols da base. E ele disse quanto é que eu usei da base. Podem olhar que a quantidade que foi usada da base foi de 8 ml. O que é que nós sabemos sobre essa base? Poxa, o que nós sabemos é que ela tem 0,1 mol a cada 1 litro. Só que foi usado 8 ml, que é 8 vezes 10 a menos 3 litros. Então o número de mols de base é N. Número de mols da base vai dar igual a 8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1 é 8 vezes 10 a menos 4 mol da base. Se eu sei a quantidade da base, agora eu descubro o ácido. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos subir um pouquinho aqui para caber todos os nossos cálculos e vocês ficarem felizes. A cada 150 gramas, 2 mols de base. Se eu usei 8 vezes 10 elevado a menos 4 mols da base, eu posso dizer que a massa de ácido que eu tinha era igual a 2 com 8, aqui é 1 e aqui é 4. 4 vezes 150 é 600, então a massa de ácido vai ser igual a 600 vezes 10 elevado a menos 4 gramas. Ou eu posso dizer que a massa do ácido vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Agora, gente, essa quantidade é a quantidade presente em 25 ml do vinho. Então, eu posso dizer que a concentração do ácido vai ser igual a, eu tenho 6 vezes 10 a menos 2 gramas e a quantidade de vinho analisada foi de 25 vezes 10 a menos 3 litros. Isso aqui é a quantidade de vinho. Lembrem que a concentração é sempre a quantidade de algo em algum canto. Se a gente ajustar, ó, 10 a menos 3 sobe 10 à terceira, vezes 10 a menos 2 daria 10, então ficaria 60 dividido por 25. 60 dividido por 25, a gente poderia começar dividindo por 5. Se eu dividisse 60 por 5, daria 12. Se eu dividisse 25 por 5, daria 5. E, gente, 12 dividido por 5 daria 2,4 gramas por litro. Está aqui nossa resposta, letra B. Então, uma questão com cálculo, uma questão que daria para você fazer. Me fala aí se dá ou não dá para fazer. A gente viu questão de 2 anos seguidos do Enem de titulação, uma que ele apenas perguntava qual era o processo, para que serve uma titulação, e a outra que ele pedia para você fazer o cálculo, e que a gente fez aqui, não é uma questão fácil, mas é uma questão possível, e você sim vai conseguir fazer. É isso que a gente vai treinar nessas nossas revisões, para que você se sinta seguro, para que você tenha certeza que você é capaz, porque eu acredito sempre em você, e nós estamos juntos.